Caros ouvintes e internautas, sejam bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, em parceria com a Federação Espírita do Estado de Alagoas e com a Federação Espírita Paraibana, apresentam Programa Diálogos Inclusivos. No programa deste mês o tema será Ações Inclusivas no Movimento Espírita, como posso colaborar? Teremos como convidada Sinara Batista. Mediador, Elmo Costa. Intérprete de Libras, Joelito Francisco. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, almas queridas. Boa noite, espíritos amigos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. É uma alegria imensa estar aqui com todos vocês, porque nós estamos começando agora mais um programa Diálogos Inclusivos, que está no seu ano 2. Já no ano 2. O programa é um sucesso. Vai ao ar sempre, última semana de cada mês. Então, é um programa que é mensal e, portanto, traz essa mensagem da inclusão e das acessibilidades dentro do movimento espírita brasileiro, mas, sobretudo, dentro do nosso movimento espírita, aqui do Nordeste. O programa Diálogos Inclusivos, que é uma produção do Sistema de Comunicação Deus Conosco e que conta com a participação, com o apoio das federativas do Estado de Alagoas, do Estado da Paraíba, de outras federativas e de outras instituições que são parceiras, que estão sempre aqui colaborando conosco. Eu sou o Elmo Costa, eu sou trabalhador federativo da Federação Espírita do Estado da Bahia. Vou fazer agora a minha autodescrição. Eu sou um homem maduro, 60 e poucos anos, cabelo e barba grisalhos, já branqueados, não é assim? Eu uso óculos numa armação arredondada, na cor de mel. Eu estou usando, nesta noite, uma camisa tipo gola polo, de cor preto, mangas curtas. Ao fundo, aqui de onde eu estou, aqui no meu escritório, aqui em Salvador, uma estante com vários livros dispostos, enfileirados, basicamente livros espíritas, né? Ao meu lado, aqui eu tenho o prazer de receber, de contar com a sua participação, intérprete de Libras, Joelinton Paulo. Ele é um homem maduro também, né? Já de meia idade, tem cabelo e barba, assim como eu, tem cabelo, barba, mas aí mais escuros. Hoje ele usa uma camiseta, também na cor preto, mas uma camiseta básica de algodão, de mangas curtas, e ele está assim com um fundo totalmente branco, porque ele, como intérprete, né, dá uma melhor visibilidade para aqueles que estão acompanhando através da língua brasileira de sinais. E nesta noite nós teremos a alegria de contar aqui com uma presença muito especial dentro do programa Diálogos Inclusivos. Ela que é uma trabalhadora espírita, e que tem exercido uma atividade, um papel muito importante dentro desse movimento de inclusão e de acessibilidades. Esse importante movimento que iniciou-se no movimento espírita brasileiro já há alguns anos, teve início já há alguns anos no movimento espírita e vem ganhando força. E para falar sobre isso, sobre esse movimento, sobre o que ela tem feito, do que o movimento aí na sua região
tem feito, como é que ela pensa o movimento espírita dentro dessa área da inclusão e das acessibilidades, é que nós vamos convidar para entrar na nossa sala virtual agora, com muita alegria, com muito carinho, vamos receber Sinara Batista, a nossa querida amiga, querida companheira de ideal, Sinara Batista. Desde já, boa noite para você, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Eu gostaria, Sinara, que inicialmente você fizesse a sua autodescrição e logo em seguida você falasse um pouco de você. Eu não vou falar, não, eu vou pedir que você fale um pouco de você, um pouco da sua experiência. Quem é Sinara Batista dentro do movimento espírita e dentro desse movimento de inclusão e de acessibilidade? Em primeiro lugar, uma alegria. Está dando um retorno aí. Para mim está bom. Tá bom? Ah. Bom, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui. Boa noite, Elmo. Boa noite, Joeliton. Boa noite todo o pessoal que está assistindo, participando do Diálogos Inclusivos. Sônia, que está no backstage, um abraço para você e a turma toda que faz esse trabalho muito lindo. Então, muito obrigada pela oportunidade de vir aprender aqui com vocês um pouquinho mais nessa trilha da inclusão e das acessibilidades. Primeiro, eu quero me descrever, fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, grisalhos, quase totalmente brancos. Eu não sei se eu diria que eu sou uma mulher de meia-idade, viu, Elma? Mas eu sou uma mulher com 55 anos, tenho os cabelos praticamente brancos, uso óculos com armação marrom clarinha, estou com um batom alaranjado, meio avermelhado, visto um vestido marrom, lembrando a cor do manto de Francisco de Assis, e sobre o vestido eu estou com uma echarpe em tons de cinza, um chumbo mais escurinho, um cinza mais claro e uma partezinha puxando para branco. Atrás de mim há uma parede quase totalmente branca, com uma cerâmica branca, ao lado esquerdo um pedacinho de uma janela com o vidro recoberto com uma película escura. Esse é o nosso cenário. E agora a gente está numa configuração aqui na tela com 3 quadros, né? Elma está à esquerda, na região superior esquerda. Joeliton, que é o nosso intérprete de Libras, ao lado de Elma, ao lado direito, e eu estou abaixo, ao centro, abaixo, nesta tela. Então, quem é Sinara, né? Uma aprendiz nessa área, uma apaixonada por essa área, e que vem conhecendo a partir muito de uma parceria com a querida amiga Sandra Santiago, há alguns anos atrás, antes da pandemia, quando a gente começou um trabalho aqui no YouTube, né? Eu aqui, no YouTube, no canal da Ediluz. Então, todas as nossas atividades a gente tomou como meta promover a inclusão e as acessibilidades. Então, a audiodescrição em todos os vídeos, a interpretação em Libras sempre que possível, e caminhamos aí também para o projeto Escutatória, do qual eu também faço parte, e a gente fez um esforço para poder levar a temática para dentro do projeto Escutatória, que na época era um projeto de escuta de rua. Hoje ele está funcionando quase totalmente por atendimento via telefone, numa parceria com SOS Preces. Então, eu sou trabalhadora voluntária e atual gestora do Centro Espírita Luz da Verdade, em Recife, Pernambuco.
E o pessoal conhece mais o trabalho da Ediluz, tanto com os livros, quanto na internet. E, a partir daí, a gente começou nessa jornada, né? Das acessibilidades, e a gente vai conversando um pouquinho sobre essa jornada, que é uma jornada muito, eu diria que desafiadora. É um desafio. A gente que vive no movimento espírita, com um Cristo o tempo inteiro nos convidando a sermos inclusivos, mas a gente ainda não aprendeu essa caminhada, né? Estamos no caminho, mas ainda não aprendemos. Tem muito chão pela frente, não é, Elmo? Mas nós somos muito otimistas, né? Isso é que é muito Muito. importante. Nós somos muito otimistas, né? E eu queria aproveitar e também mandar um abraço para a minha querida amiga Sônia Lima, para a nossa querida Sandra Santiago. Eu até brincava antes da gente entrar aqui no estúdio, né? A dupla Sanson. Sandy Sandra, Som de Sônia. Sanson, Sim. que é aquele membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Estudos Espíritas. Lá da França, que pede a Allan Kardec para ser evocado logo depois da sua desencarnação, né? E ele assina algumas mensagens na codificação e tal. Não é? Sandy Sandra, Som de Sônia, um abraço para vocês duas, uma alegria muito grande ter vocês, assim como parceiras nesse trabalho nosso. E a Sinara está aqui nesta noite para falar sobre as ações inclusivas no movimento espírita, agora, num viés muito particular, que é assim, como eu posso colaborar? Não é só falar das ações como um todo, pontuar as ações, mas, sobretudo, lembrar as pessoas que cada um tem um papel nesse processo. Cada um pode fazer a sua parte, pequena que seja, não é isso, Sinara? Então, é nesse sentido que a gente vai bater um papo aqui muito agradável. E eu gostaria de começar, porque eu tive a ocasião de assistir a uma palestra virtual que você fez, e nessa palestra você falou algo que me chamou muita atenção, reproduzindo uma frase, se não me engano, do Espírito Emmanuel, mas me parece que você leu essa frase em algum lugar, ou você estava fazendo comentário de uma mensagem de Emmanuel e citou a frase que me parece ser um lema de uma instituição. Você disse, no Espiritismo, entra-se para aprender e sai para servir. Você disse essa frase, entrar para aprender, sair para servir, se referindo naturalmente à casa espírita, né? Quer dizer, e eu interpretei a sua frase, o sentido dela, como dizendo, olha, não basta ficarmos enclausurados dentro da nossa casa, é preciso levar essa mensagem para fora. Então, eu vou começar, essa é uma pergunta minha, né? Então, eu vou começar já provocando você um pouco, pedindo que você falasse sobre essa frase, sobretudo do sair para servir, da necessidade que nós temos de sair dos nossos muros, de transpor os nossos muros para servir à causa. Eu adotei essa frase, né? Essa frase é o lema da Mansão do Caminho, aí na Bahia, né? Entre para aprender, saia para servir. E eu adotei essa frase porque eu acho que ela é muito pertinente, ela cabe muito para o movimento espírita, para nós que adentramos as casas espíritas, mas que muitas vezes o nosso pensamento não é esse, é buscar o alívio de uma dor, né? Em geral, muitos movidos pelas dores. Mas e lá fora? O que a gente faz com o que a gente recebe dentro da casa espírita? Porque a gente muitas vezes fica 2 horas dentro da casa espírita e o restante do dia. Então, como é que o espiritismo passa a fazer parte da nossa vida? De que forma, né?
E um outro lema, lá, Elmo, que aqui a gente adota, que foi um espírito amigo que nos trouxe, é o agradeça servindo. Né? Muito bem. Agradeça servindo. Então, essa é uma bandeira nossa, é um lema nosso, porque muitas vezes a gente diz, nossa, eu recebo tanto. É tanto acolhimento, é tanto aconchego, é tanto amparo. E como é que a gente traduz isso, né? Servindo. Essa rede de amparo que está à nossa volta, que olha e cuida de nós, percebendo, reconhecendo as limitações, mas nos impulsionando para a gente avançar, né? E eles são altamente acessíveis em todos os sentidos, né? Porque reconhecem as limitações, os desafios que a gente vivencia, mas nos impulsionam, dão o suporte, dão o amparo, se oferecem, enfim, de todas as formas. Né? Muito bem. Então, é um Então, pouquinho isso. Então, com essas palavras assim. Aqui, agradeça servindo. Servindo, muito bem. Com essas palavras assim iniciais e que já são estimulantes, né? Por elas mesmas, nós vamos começar agora uma rodada de perguntas, porque muitos companheiros do movimento enviaram perguntas para nós, estão interessados em saber sobre esse assunto. Como posso colaborar com esse movimento inclusivo? Então, tem aqui uma pergunta do Douglas Mariano, do Rio Grande do Norte. Ele faz uma pergunta aqui interessante. Se essa questão da inclusão e das acessibilidades deveria ser, de fato, uma preocupação do movimento espírita. O movimento deve realmente se preocupar com essa questão, ou, de repente, deveria focar em outras áreas, em outras estratégias? O que é que você tem a dizer sobre isso, Sinara? Se nós fôssemos pessoas que escutam o surdo, eu costumo fazer esse trocadilho, enxergam os cegos, a gente nem precisaria estar discutindo ou pensando que essa é uma questão importante. Na verdade, deveria fazer parte naturalmente do nosso dia a dia como ser humano. Quando nós fomos fazer, Elmo, há 15 anos, a primeira reforma aqui na instituição, então a gente colocou rampa na entrada, rampa na segunda etapa ao lado da tribuna, um banheiro com espaço para a pessoa com cadeira de rodas, enfim. E eu lembro que um companheiro disse assim, mas para que esse esforço todo? Talvez a gente tenha no máximo uma pessoa. Eu disse, mas e se essa pessoa for você? Vai fazer diferença? Ele parou. Então, às vezes a gente precisa ser provocado assim, isso me toca. É um parente ou é comigo? Então, isso faz sentido, né? Quando, na verdade, a gente não deveria pensar dessa forma. É para todos. O espiritismo é para todos, a casa espírita é para todos. Se a gente tem a oportunidade de mexer na arquitetura, que a gente possa fazer pensando em acolher a todos. É isso que deve ser, né? Depois eu vou falar um pouquinho, que eu tive a oportunidade de experienciar por 1 ano e meio cadeira de rodas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, como foi que eu me vi nessa posição. Ótimo. Eu vou emendar essa pergunta que eu fiz, a sua resposta, com uma pergunta do irmão nosso, Leandro, que é de Maceió. Olha como o Leandro traz uma questão que é recorrente, eu ouço muitas vezes isso aqui na Bahia. Ele diz assim, como lidar com um irmão? Então, o que ele quer saber é como é que eu devo lidar, como é que eu devo tratar quando alguém vem e me diz o seguinte, mas aqui nunca veio um surdo, para que gastar com intérprete? Nossa! E aí? O que é que você diz? Nossa, isso dói.
isso dói, porque nunca a gente deveria considerar o gastar, né? A gente tem um programa aqui na Ediluz é o canal do YouTube também, né? A gente tem um conjunto de atividades ali com a Ediluz, com o nome Ediluz, e tem o canal no YouTube. Então, nós, em 2020, nós fizemos o Festival Ediluz do Livro e Arte Espírita. Foram 9 dias de atividade, manhã, tarde e noite, online. Eu nunca vi nenhum evento tão longo. E nós tivemos intérprete de Libras em todas as atividades. E nós tivemos encontros diários com a comunidade surda, onde o surdo poderia perguntar sobre espiritismo. Nós tivemos intérprete surdo, nós tivemos palestrante surdo, palestrante cego. Então, assim, e aí foi a partir daí que a gente começou, e os canais começaram a nos procurar, pedindo ajuda para conseguir intérprete, mas não é. E antes de indicar alguém, de fazer a ponte para alguém se voluntariar como intérprete, a gente chegava e fazia primeiro uma reunião com o canal para saber se o canal estava disposto a acolher o intérprete com as regras para que a mensagem chegasse para o surdo. Perfeito. Então, assim, se vai fazer um estudo e você vai colocar um slide na tela, você vai deixar com 4 pessoas ali, o intérprete deste tamanhinho. Você tem uma expressão facial compondo grande parte dessa comunicação. Então, você vai, na verdade... E aí, alguns não aceitaram. Paciência. Eu disse, eu só lamento que o surdo sejamos nós, o cego sejamos nós. Então, nunca pensar dessa forma. Mas por que para uma pessoa? Por que fazer a audiodescrição em todos os vídeos? E por que não fazer audiodescrição? Tem uma pessoa na Espanha, ela começou a participar do programa Pro Dia Nascer Feliz, que é às 6 da manhã, é um podcast, é para a pessoa ouvir, porque como é às 6 da manhã, o pessoal acorda, está todo mundo assim, ainda muito assanhado, cara amassada. Então, assim, não deixa a tela lá, eu fico por trás da tela. Então, a gente vai falar para a pessoa cega, isso, ou com baixa visão, ou com dislexia, ou com algum transtorno que dificulta ali a percepção, a identificação do que está na tela. E a pessoa sempre escrevia em caixa alta. Algumas não entendem por que ela está escrevendo em caixa alta. E aí ela disse, desculpa, eu estou escrevendo em caixa alta porque eu sou praticamente cega. Fizemos amizade, e, enfim, formamos uma rede de apoio para ela é brasileira, mora lá, enfim, ela cega, o marido cego, e descobriu a filha com autismo. Você imagina o desafio que é? Então, assim, pensar isso, né? Custo, o que custa mesmo, Elmo, é a gente insistir, resistir, persistir. Porque desistir a gente não vai jamais. Não vai nunca, né? E veja só, tem mais 2 perguntas aqui. Eu já vou juntar as 2, porque elas vão na mesma direção. Então, é para a gente perceber também como a cultura do materialismo, o paradigma materialista, ele está presente nas nossas vidas, ditando as nossas ações, né? Você disse, isso deveria ser natural, mas não é? Deveria ser natural do comportamento humano, mas, entretanto, o que a gente percebe é que há um modelo lá fora que, de certa maneira, desnaturaliza o humano, se eu posso dizer assim, né?
Porque a gente começa a seguir regras e sai do que deveria ser natural, né? Esperado do humano, que é o cuidado com o outro. Isso é o esperado. Mas vamos lá, eu vou fazer as perguntas, porque eu não sou entrevistado aqui, é você, então eu quero dirigir tudo a você. Porque olha só, a Diva Galvão, aí da Federação Espírita de Alagoas, ela pergunta assim, não responda ainda, porque eu vou juntar com a outra pergunta. É possível fazer inclusão sem gastar nada? Vá pensando na pergunta da Diva. É possível fazer inclusão sem gastar nada? E aí vem uma pergunta aqui também da Diva. A outra pergunta é da mesma pessoa. Incluir é só adaptar o espaço físico ou também mudar atitude e linguagem? Eu nunca penso que é gasto. Então, eu diria, não se gasta nada. Você investe. E talvez respondendo primeiro a segunda. A primeira... Repete para mim a pergunta. Ela diz... A segunda? Ela diz, incluir é só adaptar o espaço físico ou é também mudar de atitude? Na verdade, a inclusão ela começa no coração, é o primeiro lugar. Se você não está aberto a incluir, não adianta você fazer adaptação física, porque não vai funcionar. Não é simplesmente você fazer adaptação física. É, sobretudo, você enxergar o outro, você escutar o outro, você acolher o outro e entender que o outro tem necessidades específicas, como você muitas vezes também tem. Porque Então, a primeira inclusão que a gente faz, ela é atitudinal, o restante vai fluindo. É o coração que... Sinara, isso que você está dizendo, assim, agora me desperta, me chamou a atenção. Por quê? De repente alguém pode, eu vou cumprir a lei, eu vou fazer tudo que a lei manda. Ou então, eu já coloquei ali um corrimão, eu já coloquei aqui uma rampa. E pronto. E é isso que você quer dizer, não é? E a pessoa simplesmente diz, não, mas eu já estou cumprindo a lei. Mas não basta cumprir a lei, não é isso que você quer dizer? Não basta. E existe, eu sou aposentada do Poder Judiciário e tive a oportunidade de contribuir um tempo com a área socioambiental e também com a área da inclusão. Então, a gente fez apresentação sobre cadeira de rodas, levando o pessoal que dança em cadeira de rodas. Fizemos uma sensibilização com o jardim sensorial. Então, a pessoa ali se passava, recebia uma venda nos olhos, e ela ia ali naquele jardim sentir como era que a pessoa que não enxerga aquilo. O que é isso? Como é ter seus olhos vendados? Para que a gente pudesse enxergar, que vai muito além da rampa, vai muito além do corrimão, vai muito além de uma plaquinha em braille, vai muito além de um piso tátil. Vai muito, mas muito além. Eu vi uma vez num evento uma situação muito interessante. Um servidor cego foi convidado para palestrar. E aí, o diretor da instituição, com receio que ele pudesse derrubar, o palestrante pudesse derrubar o copo que a copeira tinha acabado de colocar, tirou o copo. Porque o palestrante falando, gesticulando, né? O palestrante estava ciente que o copo estava ali. Sim. Então, quando ele estendeu a mão para pegar o copo não estava lá.
Então, percebe que para aprender eu preciso ter uma atitude, eu preciso querer, não é? E aí ele, muito bem-humorado, ele disse assim, alguém fez uma pegadinha aqui comigo, esconderam o copo, esconderam o copo. Óbvio que o gestor ficou assim, passado, pediu mil desculpas, né? Ele disse assim, eu enfrento isso o tempo inteiro. As pessoas acham que, porque eu não enxergo, a minha coordenação motora, ela é precária. Ela não existe. Sim. Ela está comprometida. Então, às vezes, eu coloco a bengala, que ele utiliza ali, gente, é uma parte que ele usa para poder enxergar. É um instrumento de segurança, é um instrumento que aponta para ele o caminho a seguir ou não seguir, que cuidados precisa ter. Então, ele disse assim, eu enfrento o tempo inteiro, alguém tira a bengala do lugar que é para ela não cair, não sumir. Quando ele vai procurar, não está. Gente, eu estou rindo, não é nem assim, poxa, pela situação que a pessoa passa, não é isso, assim, talvez eu diria agora, eu estou rindo de nervoso, Elmo, porque... Né? Não, mas eu entendo, talvez... porque... pode dizer, por favor. Não, porque, assim, não é que seja engraçado que a pessoa, como ele contou isso de uma forma engraçada, como a dizer assim, mas eu como alguém que não tem aquela limitação, vamos dizer assim, eu tenho outras, você tem outras, Joelton tem outras, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo tudo, com os recursos e as possibilidades certas, elas deixam de ser limitações. Claro. E ele contando aquilo ali e dando uma lição para a gente, para todos que estavam ali, quer dizer, foi na prática. Mas eu acho que a outra lição que ele deu é a lição do bom humor. Maravilhoso, né? É isso com bom humor, não é? Porque assim, o outro, certamente, quem fez, não fez com a intenção de feri-lo, de ofendê-lo, né? Mas não teve a percepção necessária. Então, ele agiu com muito bom humor e resolveu o problema. E todos aprendemos. Né? A partir daquele momento, certamente o anfitrião não vai repetir o gesto. E aí, tem uma pergunta aqui da Diana, nossa querida Diana, lá do Rio de Janeiro, que ela pergunta assim, as instituições espíritas devem incentivar estudos sobre a inclusão? O que você acha? Nós tivemos a oportunidade, Diana, se a Diana que eu estou pensando, ela é voluntária aqui no programa Prece pela Vida, todas as noites, né, às 18 horas. Pronto, um beijo para você, querida. Tem o trabalho de interpretação em Libras, né, no Prece pela Vida, todas as noites às 18 horas, no canal da Ediluz. Nós tivemos a oportunidade, foi daí que a gente conheceu a Diana, nós tivemos a oportunidade de fazer uma capacitação, e que inicialmente a gente discutiu muito qual seria o formato, né? E eu disse assim, olha, eu acho que uma capacitação, ela é acessível, deixa eu retificar minha frase, ou ela olha as acessibilidades e trabalha as acessibilidades, ou então a gente vai ficar fragmentando. E o que, na verdade, a gente quer é que a pessoa possa perceber que ela é um agente de inclusão. Então, aí a gente trabalhou os diferentes eixos das acessibilidades, mas também as neurodivergências. Foi muito desafiador, foi uma capacitação muito desafiadora, porque, primeiro que foi um trabalho inovador, né? E tudo que é feito pela primeira vez, a gente tem muitos caminhos que a gente vai aprendendo, revendo, refazendo, construindo, mas foi uma capacitação de 600 horas, Elmo participou, né, Elmo, até o fim ali. Verdade. Né? E aí todo um desafio.
E a gente teve esse olhar para o movimento espírita. A ideia era capacitar pessoas para o movimento espírita. Óbvio que aquela pessoa capacitada, ela está ali, apta, com possibilidades de atuação profissional, de contribuir em diversos eixos, em diversas instituições, empresas, no ambiente familiar, enfim. Mas a gente queria mexer nessa situação, mover esse movimento, para que pudesse despertar aí esse desejo e as pessoas pudessem enxergar, né, a necessidade de sermos, enquanto espíritas, instituições inclusivas de fato. De fato. Porque hoje nós não somos. Ainda nós não somos, eu acho que ainda tem uma caminhada boa, mas assim, esse programa aqui, o Diálogos Inclusivos, traz essa mexida, né? Traz essa oportunidade da gente refletir e acolher, despertar. Então, nós tivemos um precista, né? Uma pessoa que conduzia ali a prece, a gente chama Prece pela Vida, teve início em 2020, vai completar 6 anos, né? Teve início em 2020, em setembro, por ocasião do Setembro Amarelo, foi ali que a gente começou. Então, a ideia era essa, e sempre com interpretação em Libras. E 2 precistas eram surdos. Um deles chegou e contou no seu primeiro momento que ele veio fazer a prece, ele contou que ele não conseguia espaço na casa espírita. Então, ele foi buscar outras religiões, não era o que ele queria, não era o que ele buscava, enquanto espiritualidade, enquanto religiosidade, mas ele encontrou intérprete de Libras. Na outra, que ele queria aderir, ele não encontrava. Então, ali ele acabou optando e ficou um tempo para a religião, até que encontrou a querida Sandra Santiago. E Sandra, compartilhando com ele, já se conheciam, Sandra compartilhou que era espírita e tal, e ele perguntou, eu posso ir com você? Você me ajuda? E ela o inseriu. Então, assim, veja, que coração lindo, que oportunidade rosa, e como foi bom ele não ter desistido, né? Então, ele trouxe para a gente uma lição muito bela de determinação, de resiliência. Nossa, eu fico muito tocada com isso. Então, assim, eu acho que a gente... E aí, esse material, né? Depois a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho com o Pajem, com a Sônia Arruda, enfim, voltada a capacitar os trabalhadores espíritas. Aliás, foi antes, e a gente utilizou parte desse material na capacitação, né? Quanto desse material está sendo acessado? Será que nós estamos buscando realmente? Há interesse para isso? Ou será que eu me movo a partir de alguém perto de mim, ou quando a dor é comigo? Quando o desafio bate à minha porta, né? Então, eu acho extremamente importante que a gente estude o tema na Casa Espírita, sim, para que a gente possa chegar e estar na recepção, chega alguém que é cego e a gente fala mais alto porque a pessoa é cega. Não, ela não é surda. E ainda que fosse, se ela fosse surda, se ela tivesse surdez total, não ia adiantar falar mais alto. Perfeito. Então, questões desse tipo, ou a pessoa é cega, segura no braço, puxa. Então, assim, coisas que é de um trabalho de educação para a inclusão, sabe? Perfeito. Um trabalho de educação para as acessibilidades. Perfeito, Sinara. Olha, nós temos muitas perguntas ainda aqui, viu? Nossa! Eu estou olhando o tempo aqui, porque o tema é muito interessante, porque todo mundo quer saber como é que pode colaborar. Tem esse entusiasmo inicial, né, Sinara? Você sabe muito bem disso. Tem esse entusiasmo inicial, depois o entusiasmo vai
morrendo assim aos poucos. Não, vai não, vai não. Não vai não, né? Não, né? Muito bem. Então, vamos entusiasmar as pessoas que estão aqui nos assistindo, que elas estão interessadas em saber, primeiro, ó, como se capacitar para colaborar com a inclusão no movimento espírita. Essa é uma pergunta. Mas tem o outro que diz assim, eu não tenho formação em inclusão. Como é que eu posso colaborar? Então, a Régia, lá de Sergipe, Sim. A Régia, o nome dela, Sim. ela pergunta como se capacitar. Ela quer se capacitar. Ela pergunta como é que você, o que ela faz? Quem ela procura? Mas ela está lá em Sergipe. Tá. Já o Túlio da Paraíba, ele diz assim, eu não tenho formação na área de inclusão. Então, como é que eu posso colaborar sem formação? Junte essas duas aí, perguntas, e dê uma resposta para... Gente, Túlio. esse próprio programa, esse programa aqui, Diálogos Inclusivos, já traz para a gente assim, um conteúdo fabuloso. O YouTube do Pagem, PAJEM, Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça, você procura na internet por este nome, no YouTube, você vai conseguir um material riquíssimo nos diferentes eixos das acessibilidades. Tem cursos gratuitos oferecidos em vários eixos, em várias temáticas. Então, as possibilidades são, hoje, eu diria, talvez infinitas, sabe? A despeito de não termos ainda um movimento como a gente gostaria de ver, mas tem muitas possibilidades de basta aí, ó, a atitude, a boa vontade, é o coração se mover nesse sentido, diz, eu vou aprender sobre isso hoje. E vai atrás, vai maratonar, como se costuma dizer, né? Vai maratonar nesses vídeos, né? E aí eu recomendo muito o trabalho da Sônia Arruda, né? E do querido, que agora eu esqueci o nome do esposo dela. Esse trabalho muito lindo no Pagem, no YouTube do Pagem, que aí você tem de forma muito didática. Você está falando da Sônia Hoffmann. Sônia Hoffmann, eu falei da Arruda, que é aqui de Pernambuco. Sônia Hoffmann. Um beijo para a Sônia. Então, aí você já tem muitas possibilidades de se capacitar. Se você quiser, do ponto de vista profissional, com certificado, por exemplo, tem muitas instituições hoje. Uma delas é a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, ela também oferece cursos. Tem outros ambientes virtuais de capacitação que oferecem muitos cursos, mas são inúmeros cursos. Então, se procurar, vai achar. Vai achar muito, vai achar bastante. Vai né? achar. Além disso, vai encontrar também todo o material dessa capacitação que a gente fez, né? Dessa capacitação em acessibilidades e inclusão para trabalhadores espíritas, embora tenha esse nome, como eu falei, mas ela, na verdade, não considera apenas o movimento espírita, porque termos específicos foram trabalhados no módulo da interpretação em Libras, né? Termos específicos, porque tem uma diferença. Quando você pega, por exemplo, um termo evangélico, um termo católico, um termo espírita, ele tem diferenças. No canal do Mãos Amigas, também você encontra muito material. Muito bem. Então, não é desculpa. Não tem desculpa mais. Quem não tem informação, vai procurar. Vai buscar. E aí eu convido, viu, Elmo? Eu convido cada pessoa que está assistindo aqui esse programa, que ele possa divulgar para pelo menos 10 pessoas e estimular a buscar se esclarecer, a buscar se informar. A gente nunca sabe, e aí é um pensamento egoísta, porque se é o pensamento egoísta que nos move, eu vou usar esse caminho. A gente nunca sabe quando vai precisar. Mas a gente sabe que os outros estão precisando sempre. Perfeito. E nós precisamos nos mover, né? Perfeito.
Adorei. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito, muito interessante e atual, que é do Leandro, de Maceió. Olha só. Leandro vai tratar, aqui nessa pergunta, da questão da evangelização. A gente sabe que a Federação Espírita Brasileira já tem trabalhado muito com essas questões. Você falou agora há pouco das pessoas neurodivergentes quem é aqui que pergunta? O Leandro. Ele diz assim, nós deveríamos ter uma turma de evangelização separada para crianças com transtorno do espectro autista, TEA, ou essas crianças deveriam estar integradas numa mesma turma, junto com outras crianças? Nós já passamos por esse tempo, isso já está muito distante, isso é passado, essa separação, essa exclusão. Agora a gente está no esforço para incluir, é esforço. Nós ainda estamos no esforço para incluir. Então, segregar a pessoa, se for assim, a gente vai segregar quem tem altas habilidades, a gente vai segregar. É óbvio que cada um dentro da sua necessidade específica, mas nem numa evangelização, nem num ambiente escolar, separar quem tem TEA de forma alguma. Isso seria a contramão da inclusão, né? Perfeito. Leandro. Perfeito sua resposta. Nós temos aqui algumas perguntas que são dirigidas assim a você, ao seu trabalho. São perguntas da Sandra, da nossa querida Sandra Santiago, tá? Então, ela vai fazer duas perguntas aqui, eu vou juntar numa só. Você disse que tem uma experiência que você gostaria de narrar. Então, você já pode responder a essas perguntas narrando, se você se sentir à vontade, a sua experiência. Disse que passou um ano, foi em cadeira de rodas. Um ano e meio com cadeira de rodas. Você disse no início, olha, eu vou contar essa experiência lá no final. Se você se sentir à vontade, pode contar, porque nós certamente temos muito a aprender com ela. Mas a Sandra, ela diz assim, para inspirar os que nos acompanham, fale um pouco sobre o canal Ediluz e de como conseguiram desenvolver diferentes ações inclusivas. Esta não é uma pergunta, mas um pedido para que você fale. Agora, ela tem uma pergunta que na sequência que diz assim, que leituras, estudos ou obras você sugeriria para aqueles que acompanham esse programa? O programa já está no ano 2, né? Já está há algum tempo na estrada e desejam se aprofundar no tema da inclusão e das acessibilidades. Existe alguma obra de referência que você pudesse recomendar aos que nos acompanham? Então, tem essas duas, aí, um pedido e uma pergunta da Sandra e a sua experiência. Sandra é uma querida também, né? Só tem perguntas muito pertinentes, né? Participação muito linda, muito querida. Muito obrigada a todos vocês que enviaram seus comentários ou suas perguntas, né? Enriquecem bastante o diálogo aqui, né, Elmo? Perfeito. A Ediluz, eu comecei a falar que em 2020 a gente fez aquele movimento do Festival Ediluz, né? A gente teve, inclusive, atividades voltadas para pessoas com autismo, contação de histórias específicas, né? Porque a gente aqui desenvolve o projeto TEA, é um projeto que significa terapêutica espiritual aplicada ao transtorno do espectro autista. Então, Sandra teve a oportunidade de nos brindar, nos presentear com a interpretação em Libras dessas histórias, para que as famílias que vivenciam o autismo e a surdez possam ali também ser inseridas
dentro dessa proposta terapêutica. Então, nós começamos ali, em 2020, a fazer esse trabalho de acessibilidades e inclusão, e a partir daí foi só manter e crescer, e dar o suporte, conseguir, foi muito lindo, foi um movimento muito lindo, porque a gente percebe quando já está tudo pronto, a gente só teve a oportunidade de juntar as pontas, sabe, Elmo? Em 40 dias, 100 pessoas se uniram para fazer o Festival de Luz. Você imagina isso? Eu não imaginei jamais, né? Acabou sendo um festival internacional, porque tinha palestrante também de fora, e teve uma live com o Renato Prieto também, o ator Renato Prieto. Enfim, todo um trabalho que quando a gente para pensar assim, meu Deus, estava tudo pronto, né? E aí, 20 pessoas, 20 intérpretes de Libras se revezando, de uma forma muito linda, muito dedicada, dizendo assim, agora a gente vai conseguir realmente mexer nesse movimento. E foi um trabalho que me deu muita alegria ao coração, sabe? Foi aí que a gente começou a mexer um pouco mais nessa questão. Até então eu mexia mais no presencial, mas com aquela resistência, né? Quer dizer, faz 15 anos 20 anos, mais ou menos, que eu movo com essa questão das acessibilidades e da inclusão como algo interno mesmo, não como algo que vinha de fora, mas como uma intuição que chegava, talvez pela necessidade também que eu teria. Então, compreender, sentar na cadeira do outro antes de sentar na cadeira do outro. Né? Então, quando eu sentei naquela cadeira, a cadeira de rodas, eu já tinha vivenciado na teoria e no esforço prático muito das acessibilidades, e isso me fez desenvolver um olhar sociológico sobre o comportamento das pessoas, sobre como é que aquilo me afetava, como é que eu deveria me posicionar. Nem sempre a gente consegue rir das situações, e eu sempre pensava, e nas outras pessoas? Porque eu me via na cadeira de rodas, mas eu sempre pensava, eu não me vejo na cadeira de rodas o tempo inteiro, eu me vejo andando e correndo, eu ainda não corro, mas eu já ando sem apoio. Isso, para mim, já é uma vitória muito grande, né? Mas, enfim, aí na Ediluz, a gente, todos os programas com audiodescrição, todos, e a gente faz toda uma orientação para cada voluntário que chega. Hoje são cerca de 50 voluntários, né? Intérpretes de Libras, eu não sei se nós temos 6 ou 7 intérpretes de Libras, mas assim, é um pessoal muito, muito top. Muito top. Faltam palavras até para a gente traduzir o quanto nos inspiram, né? Muito. Então, quem trabalha acessibilidade, vive acessibilidades, então, isso é muito estimulante, né? Então, esse movimento veio assim, então, hoje, todos os programas, e quem chega aqui, que quer fazer, que propõe fazer uma live, então, a primeira coisa é, olha, a gente precisa fazer audiodescrição, o que é isso? Então, a gente vai, treina a pessoa, orienta, não sai perfeito, porque não vai sair perfeito aí, entre aspas, mas, assim, o mínimo que você consiga descrever de si mesmo, faça um esforço para você ser percebido pela pessoa, queira ser percebido pela pessoa, ser visto pela pessoa, mesmo que ela não consiga enxergar, mesmo que ela não tenha clareza sobre quem você é, né? Então, assim, todos esses esforços a gente mantém nesses anos da Ediluz, e todos os programas, o esforço é esse. Se não dá para colocar intérprete de Libras em todos, a gente consegue manter intérprete diariamente, o que já é um esforço grande, né? Já é um esforço grande manter intérprete diariamente, às 18 horas. Como é um programa curtinho, fica mais fácil, são 15 minutinhos.
Mas mesmo assim, a gente sabe que é um esforço grande de cada um, e eu aproveito para agradecer por cada voluntário e voluntária, por cada intérprete de Libras, cada pessoa que vem contribuir, porque são eles que fazem esse trabalho, e a gente vai... Trabalho de formiguinha, sabe? É esse trabalho de formiguinha, né? É esse o trabalho da Edilur, né? Ainda é um desafio no presencial, é um desafio porque as pessoas ainda acham que isso é bobagem, até sentir a necessidade. Então, uma das pessoas que questionou a rampa enfim, e todo esse trabalho arquitetônico, ela perdeu uma visão de um olho, né? E tem perda parcial no outro. Teve um problema de mobilidade, né? Eu precisei usar a rampa, né? Agradeci muito por há 15 anos, eu nem sei se faz só esse tempo ou se é um pouquinho mais, mas digamos que seja 15 anos, ter tido essa intuição, dizer assim, não, nós vamos seguir dessa forma. Então, eu tinha condições de entrar na instituição, de seguir para outra sala, de usar o banheiro, né? Tudo isso me favoreceu. E, para além disso, na época eu jamais imaginava isso. Mas você pensa numa gestante, você pensa numa pessoa obesa, Sim. né? Você pensa numa pessoa que torceu o pé, uma voluntária há pouco, torceu o pé, estava com o pé imobilizado. Então, assim, tudo isso são momentos em que a pessoa vivencia limitações, mas tem outros que vivenciam limitações o tempo inteiro. Então, tem uma pessoa que é colaboradora na casa, ela tem limitações físicas importantes, mas é de uma energia maravilhosa. Então, essa pessoa, a gente coloca ela na sala do passo com a gente, vai lá, né? É alguém muito dedicado, ela está com dificuldade agora de vir, que ela sair de casa está sendo muito difícil, então a gente precisa pensar uma forma de chegar até ela, uma forma dela sentir presente. Então, eu sou incansável nisso, eu peço a Deus que eu não me canse nunca, Elmo. Que eu não me canse nunca, que eu não desista nunca. Desencarnar trabalhando. Né? Tá muito barulho de chuva, começou a chover forte. Não, tá ótimo. Mas é desencarnar trabalhando, né? Não é desencarnar trabalhando para aprender a servir. Eu digo que é trabalhando para aprender a servir, né? Esse é o nosso objetivo. Olha só, nós estamos pode falar. Eu sei que está no finalzinho, né? Mas deixa eu só pontuar a questão da experiência. Aí eu fui votar de cadeira de rodas. As pessoas não me deixavam entrar. Eu de cadeira de rodas, e as pessoas não deixavam entrar, não me deixavam passar, porque estavam apressadas. E eu lembro que eu coloquei a mão, que aí eu fui puxada de costas, né? Cadeira de rodas de costas. Só um minutinho, está molhando tudo aqui, tudo. Então, a cadeira de rodas de costas, para poder, então, subir numa rampa improvisada, enfim. E aí eu peguei, coloquei, estendi o braço, eu pedi à pessoa, sabe a pessoa que vinha? Ela empurrou meu braço e passou. Eu fiquei chocada. Eu disse, meu Deus, eu nunca pensei que a cegueira fosse tamanha, que a falta de respeito, de cuidado, de percepção do outro. Eu disse, gente, o que é isso? Agora é que eu quero mesmo trabalhar nessa área. Agora é que eu me uno mesmo mais fortemente a essas pessoas. E aí, em 2023, nós tivemos a oportunidade, nós fomos convidados, comemorando o aniversário de 73 anos, não, 2023, 3 anos atrás, 71 anos, a gente fez um seminário chamado Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão. Não conseguimos intérprete de Libras, mas foi a Fátima Delgado, que é psicóloga, o Emmanuel Chácara,
mineiro também, de Brasília, fitoterapeuta, gestor de pessoas, alguém que, de pessoa para pessoa, sabe? Esse olhar. Uhum. E o Jorge Elahá. Então, foi esse trio. 45 dias depois, mais ou menos, o espírito me disse, transforma em livro. Eu tomei um susto. Aí eu disse, oi? Se transforma em livro. Aí o que a gente fez? A gente colocou aqui QR Code para que as pessoas possam acessar os programas com acessibilidade em Libras, com a audiodescrição. Cada capítulo ali com o QR Code, porque a pessoa que está vivenciando a depressão, ela tem dificuldade de ler, de se concentrar. Então, a gente está num grau de perturbação tal, não consegue. E depois a gente fez o Transformação Interior. Ele tem aqui, ó, o símbolozinho de Libras, tá vendo? Perfeito. Então, tem o QR Code, audiodescrição e Libras. Então, esse é da Jussara Kornigold. Esse é da Jussara Kornigold, representante do Conselho Espírita Internacional. Esse trabalho, ela faz um paralelo entre o Sermão da Montanha e as 3 Virtudes de Benjamin Franklin e cria um roteiro para capacitar os trabalhadores no movimento espírita dos Estados Unidos, lá no início. E aí a gente, então, faz a publicação e, a partir de a cada 15... toda semana ela trabalhava um capítulo, a cada 15 dias trabalhava um capítulo, com convidados e sempre com interpretação em Libras, com o surdo participando, perguntando. Enfim, foi um trabalho muito lindo, então a pessoa pode acessar aqui os vídeos desse trabalho. Então, é outra vertente, né? A Ediluz aqui como editora. Que ótimo! E por acaso eu tenho os 2 livros aqui atrás, viu? Tem os 2. Porque eu lembro que nós nos encontramos em 2023 lá na Semana Espírita de Vitória da Conquista. Foi o ano do nosso lançamento desse livro. Sim, maravilhoso. E a Jussara estava lá também, e o Jorge Elahá. Que maravilha. Olha, Sinara, foi uma alegria enorme, um prazer enorme. O nosso tempo esgotou. A gente poderia ficar... Gratidão. A gente poderia ficar aqui mais tempo conversando. O papo é ótimo. É muito interessante, é relevante, é importante, é tudo que você pensar. Né? Esse assunto nos toca profundamente. Nós aqui na FEB também temos um trabalho aqui já de alguns anos. Oportunamente eu venho para falar sobre ele aqui no programa Diálogos Inclusivos. A Sônia já combinou comigo, então a gente vem apresentar alguma coisa do que a gente faz. Mas eu vou terminar lembrando algo que eu tenho falado assim, nos últimos tempos, é uma passagem do Evangelho de Jesus lá já no sermão profético, lá já nas despedidas. Jesus está já se despedindo aqui do cenário terrestre e um dos seus discípulos pergunta que sinal, olha só, que sinal ele poderia dar do fim dos tempos. Porque, você sabe, trabalhavam com a época com a ideia de que o mundo ia acabar, que os tempos iam acabar. Depois o Espiritismo vem e esclarece que é só o tempo, a era moral que surge, né? Uma era moral, é um tempo moral. Finda esse tempo de horrores, de crueldade, de violência, né? De degradação, e surge uma nova era para a humanidade, que é a era moral. De exclusão, né? E fim desse tempo de exclusão também. Exatamente. Mas ele diz lá no finalzinho que é o seguinte: o fim dessa era só acontecerá no momento em que o seu evangelho for pregado para todas as pessoas. Está em Mateus 24, capítulo 24, verso 14. Está lá. Olha como isso é muito importante. Esse tempo da regeneração, ele vem quando o meu evangelho for pregado para todas as criaturas. Eu digo isso porque o nosso lema aqui é ide e evangelizai a todas as pessoas
procurar levar a mensagem do Cristo para surdos, cegos, as mais diferentes pessoas, para os analfabetos, para todo mundo que tem algum tipo de limitação, ou não, né? Ou os chamados normais. É preciso que a gente se empenhe para fazer com que a palavra de Jesus toque os corações de todas essas pessoas. Só assim a gente terá um mundo regenerado. E aí, o tema desta noite, ações inclusivas, como posso colaborar? Eu vou trazer de volta uma fala sua para encerrar, quando você disse coração. Como é que eu posso colaborar? Primeiro, com o coração. Você tem que estar com o seu sentimento, não é? Receptivo a isso, a incluir. Se você não tiver, a pior barreira de todas, ela estará estabelecida e você terá muita dificuldade de transpor. Eu estou falando você, mas eu estou olhando, claro, para mim mesmo, para nós, que temos ainda as nossas limitações, as nossas imperfeições e, às vezes, dificuldades de enxergar coisas que são tão óbvias, tão claras, e a gente ainda tem dificuldade. Mas eu deixo aqui a todos o nosso fraternal, caloroso abraço. Joeliton, você que esteve aí conosco, meu amigo querido, muito obrigado pelo seu trabalho formidável, não é? A todos os intérpretes, a todos aqueles que trabalham levando o conhecimento espírita para fora, com esse prazer de servir aos outros, por servir, por fidelidade a Jesus. Então, para todos vocês, o nosso fraternal abraço, que Deus os abençoe, Deus os ilumine. Lembrando que em junho nós temos um novo programa. Nós estamos nesse programa de maio, mas no final de junho temos um novo programa. Aguardem, né? Se conectem com o Sistema Espírita de Comunicação. Deus conosco e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Beijo para todos. Gratidão, gratidão. Um beijo dos que fazem o Centro Espírita Luz da Verdade e a Ediluz aqui. Joeliton, coração para ti. Beijo para todos e vamos juntos, né? Vamos. Sistema Deus Conosco, de Comunicação Espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou o programa Diálogos Inclusivos. O próximo programa Diálogos Inclusivos será dia 26 de junho, às 20 horas. Terá como tema Desafios do Movimento Espírita na Construção da Inclusão, a experiência de uma federativa. Teremos como convidado Osgla Isídio, mediador Fernando Oliveira, intérprete de Libras Andréia. Aguardamos todos vocês. Você gostou do conteúdo que produzimos? A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Gostaria de participar? Então venha e se junte ao grupo de amigos do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Ajude a manter esse trabalho de amor, seja um colaborador. Você pode contribuir com qualquer valor. Basta escanear o QR Code da tela. A sua colaboração é muito importante para nos ajudar a levar para o mundo a mensagem do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita.